9 de agosto de 1974. Um helicóptero decola do gramado da Casa Branca. Richard Nixon olha pela janela. Não está fugindo apenas de uma renúncia. Está deixando para trás o único lugar onde acreditou ter finalmente vencido. A América inteira viu aquele homem cair. Mas a pergunta verdadeira é outra. Como um presidente que passou a vida desconfiando de todos, conseguiu transformar a Casa Branca na coisa de que mais desconfiava? Essa é a história de Nixon e da paranoia como forma de governo. Richard Nixon não foi apenas o presidente do Watergate. Ele foi o homem que transformou a presidência americana em uma máquina de desconfiança, vigilância e guerra interna. O vídeo não é sobre um escândalo isolado. É sobre o momento em que a Casa Branca começou a agir como se a democracia fosse uma ameaça ao próprio governo. Richard Nixon não caiu porque espionou seus inimigos. Ele caiu porque transformou o poder em um instrumento de medo e depois perdeu o controle do que havia criado. Richard Milhous Nixon nasceu em 31 de janeiro de 1913, na Califórnia. A família era Quaker, conservadora, rígida, pobre, mas orgulhosa. O tipo de casa em que o esforço valia mais do que o conforto e onde fraqueza não era uma opção socialmente aceitável. Nixon cresceu com uma sensação constante de inferioridade. Tinha inteligência, disciplina e ambição, mas também carregava uma impressão profunda de que nunca seria totalmente aceito pelas elites americanas. Era estudioso, era metódico, era duro consigo mesmo e, desde cedo, aprendeu a enxergar o mundo como um lugar dividido entre vencedores e inimigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, tenta servir. Depois encontra validação no serviço público e no combate ao comunismo. A política, para Nixon, não é apenas carreira, é revanche. No início da carreira, ele descobre que agressividade, frieza e anticorrupção são armas poderosas. Ganha fama ao enfrentar adversários democratas, confronta a imprensa, se move sempre como alguém que precisa provar alguma coisa. Na vice-presidência com Eisenhower, aprende a lição mais importante de sua vida política. Poder real não está nos discursos, está no controle da narrativa. O mais importante em Nixon não é a queda. É a forma como ele aprendeu a enxergar o mundo antes de chegar à Casa Branca, porque é isso que vai explicar tudo o que ele fez depois. Nixon não virou paranoico do nada. Ele já era um homem que via inimigos em toda parte e percebeu uma coisa ainda mais importante. A política americana recompensa dureza mais do que confiança. Em 1968, os Estados Unidos estão em colapso. A guerra do Vietnã devora o país. Protestos tomam as ruas. Assassinatos políticos chocam a nação. A guerra cultural fragmenta tudo. E Nixon aparece com uma promessa simples: lei, ordem e restauração. Mas ao assumir o poder, ele não enxerga apenas caos. Ele enxerga ameaça. Decide que o inimigo não está só fora, está dentro do próprio governo, dentro da imprensa, dentro das instituições, dentro da própria Casa Branca. Começa então uma lógica nova: escutas, sabotagem, pressão sobre o FBI, uso político da CIA, uso político do IRS. O governo deixa de agir apenas como governo, passa a agir como uma fortaleza sitiada. E para proteger essa fortaleza, Nixon e seus aliados criam os Plumbers, uma unidade paralela, feita para conter vazamentos, feita para atacar inimigos, feita para operar no escuro. A Casa Branca começa a funcionar em segredo contra o próprio país. Enquanto isso, a guerra no Vietnã se amplia. O bombardeio do Camboja aprofunda a lógica de segredo e desconfiança. Nixon se convence de que está cercado por traidores. Daqui a pouco, você vai ver a máquina paralela de Nixon nascer dentro da Casa Branca. E quando isso acontecer, Watergate vai deixar de parecer um escândalo isolado e vai parecer o que realmente foi: o sintoma visível de um governo operando nas sombras. Nixon não acreditava que estava abusando do sistema. Ele acreditava que estava defendendo a América de seus inimigos. Essa frase é a chave para entender tudo, porque na cabeça dele, o problema não era o excesso de poder,
era o risco de perdê-lo para quem ele julgava ser mais fraco, mais corrupto ou mais perigoso. E é exatamente assim que Watergate começa a ganhar outro significado. A invasão do complexo Watergate acontece no contexto da campanha de reeleição de 1972, quando 5 homens são presos dentro da sede do Comitê Nacional Democrata. A investigação começa como um caso aparentemente pequeno, mas rapidamente expõe uma rede de encobrimento e obstrução ligada ao governo Nixon. O registro histórico mostra que o escândalo se desenvolveu ao longo de 2 anos, até a renúncia de Nixon em agosto de 1974. A tentativa de encobrimento, as fitas, a erosão da confiança pública. O Congresso, a imprensa e a Suprema Corte entram em choque com a Casa Branca. Em 1973, a revelação das gravações presidenciais, as audiências televisivas e a pressão judicial mudam o país inteiro. O sistema que Nixon acreditava controlar passa a expô-lo. A sequência histórica inclui o famoso Saturday Night Massacre, a ordem da Suprema Corte para entregar as fitas e o colapso progressivo da autoridade presidencial. Nixon tenta sobreviver como sempre fez, atacando, negando, isolando, mas o sistema já não o obedece. O que antes era segredo vira prova. O que antes era controle vira armadilha. O que antes era proteção vira condenação. O que vem agora é a parte mais importante da história de Nixon. Ele não caiu no momento em que foi pego. Ele caiu no momento em que percebeu que o próprio sistema de segredo, controle e medo que havia criado já não respondia mais a ele. Em 9 de agosto de 1974, Nixon renuncia. É o primeiro presidente americano a abandonar o cargo em desgraça antes da conclusão de um processo de impeachment já inevitável. A documentação oficial do National Archives registra sua renúncia como o fim de uma presidência consumida pela própria lógica de encobrimento. Sai humilhado, sai derrotado, sai como símbolo máximo de uma presidência descontrolada. Mas a queda de Nixon não é apenas a queda de um homem, é a prova de que a paranoia, quando vira método de governo, cobra a conta. Aqui está o que a história de Nixon realmente mostra. O twist não é que Nixon espionava, nem que Nixon mentia. O twist é este. Nixon acreditava que estava protegendo a América de seus inimigos. Mas o que ele realmente fez foi ensinar a presidência americana a funcionar como uma máquina de guerra permanente contra o próprio país. Watergate não foi a exceção, foi a revelação. Não criou a crise, só expôs o que já estava acontecendo. Richard Nixon saiu da Casa Branca como o homem que transformou a democracia em bunker. Como o homem que confundiu o Estado com fortaleza. Como o homem que achou que manter o controle significava tratar todos ao redor como suspeitos. E isso deixou um legado que vai muito além da sua renúncia. Ele mostrou que um presidente podia tratar a democracia como ameaça, que podia usar o Estado para perseguir inimigos, que podia transformar a Casa Branca em bunker, e que, quando isso acontece, o preço não vem apenas na queda. Vem no legado. Volta ao helicóptero. O homem que queria controlar tudo, descobrir tudo e prever tudo, termina saindo do poder como o símbolo máximo de uma presidência descontrolada. Ele não foi derrotado só por um escândalo. Foi derrotado pelo próprio método. Esta é a história de Nixon. Do ressentimento, da paranoia, da guerra interna e de como um homem que desconfiava de todos acabou criando o sistema de desconfiança do qual nunca conseguiu escapar. Se você chegou até aqui, entendeu mais do que uma biografia, entendeu um padrão. A inscrição garante que, quando o próximo episódio chegar, você vai estar lá. O algoritmo não promete nada. A inscrição promete.